Fala galera, se você clicou nesse vídeo, você compreende e entende que teologia é para todos. Então teologia é para mim e para você. E olha só, hoje eu acordei de manhã e pensei, vou abrir uma igreja. Será que abrir uma igreja é assim? Ou será que uma igreja se abre? Bora pro vídeo. Quando falamos sobre a plantação de uma igreja, a primeira coisa que temos que fazer aqui é corrigir o título desse vídeo. Foi feito para chamar a sua atenção. Afinal, tem muita gente por aí, de fato, pensando que plantar uma igreja é abrir uma igreja. Isso porque rejeitam algumas características que são fundamentais e que não podem ser negligenciadas na plantação de uma igreja. Uma igreja não se abre, uma igreja se nasce. E sendo assim, sem querer esgotar o assunto, mas tendo uma abertura aqui para até próximos vídeos sobre esse tema muito pertinente e necessário para os nossos dias, quero falar sobre algumas características que não podem ser negligenciadas quando se pensa no nascimento de uma nova comunidade de fé, quando se pensa na plantação de uma igreja. A primeira característica é a intencionalidade. Uma pesquisa diz que 75% das igrejas que se estabelecem como igreja, elas são igrejas que foram plantadas de forma intencional. O que é intencionalidade? É a intenção de se plantar uma igreja. Uma igreja nasce porque alguém desejou, alguém planejou o seu nascimento. E quando pensamos em intencionalidade, devemos olhar para uma cidade, para um local, um bairro, um país, o local desejado geograficamente, que temos como desejo para plantar uma igreja e despertar no nosso coração uma chama desejosa por ver o evangelho ser pregado nesse lugar. Observar se esse lugar, de fato, ele é carente do evangelho. Observar se a abordagem que a igreja que desejo plantar cabe naquele local, se aquele local necessita de uma abordagem doutrinária, denominacional, uma confissão de fé com a qual eu vou plantar essa igreja. Temos que orar por esse lugar, despertar outras pessoas a orarem por esse lugar antes mesmo de iniciarmos a plantação. Temos que ter parceiros para esse projeto. Temos que pensar em um plantador de igrejas, um homem que esteja de fato vocacionado e desejoso, com ardente desejo para iniciar essa plantação dessa igreja e aí sim ver pessoas se converterem a Cristo e ver uma igreja nascer. Mas no segundo aspecto é a teologia. Uma igreja não pode ser plantada sem teologia. Não tem como divorciar a plantação de uma igreja da teologia. Existem muitos projetos de crescimento e plantio de igrejas que estão afastados biblicamente, estão afastados de uma teologia bíblica. Ronaldo Lidório, um dos grandes plantadores de igreja do nosso país, diz que existem métodos que são humanos, carnais e até mesmo malignos. Eu diria que o título desse vídeo se encaixa nesse tipo de pensamento e de projeto. Projetos carnais, humanos, não plantam igreja, mas abrem igrejas. Mas uma igreja deve ser guiada pela palavra de Deus, por uma teologia saudável. Uma igreja não pode se afastar dos fundamentos teológicos saudáveis, de fundamentos teológicos bíblicos. Caso contrário, isso pode ser qualquer coisa, menos a plantação de uma igreja. Mas uma igreja que vai ser plantada ainda tem uma terceira característica, que é a continuidade. O plantador, o líder, aquele que está à frente desse projeto, ele deve manter uma constância, uma permanência no acompanhamento do trabalho realizado. O que acontece muitas vezes é que quando essa plantação dessa nova comunidade de fé começa a se engajar e ganhar até uma certa robustez, um certo firmamento, começa a ficar ali de certa forma estável, se estabilizar, existe a ausência muito grande de um líder, a ausência muito grande de um plantador de igreja, e para a plantação da igreja, a constância daquele que a desejou, daquele que a planejou, deve de fato ser algo que está alinhado a esse projeto. Mas, juntamente com a continuidade, está a prática.
Um dos maiores entraves na plantação de igreja é a pouca evangelização. Para que uma igreja seja plantada, para que uma nova comunidade de fé nasça naquele local desejado, onde a oração foi presente, a intencionalidade, a observação da teologia saudável, onde a constância, a continuidade está ali presente, deve haver prática. O que vemos muitas vezes é um desejo até no coração, um desejo até em oração, um desejo até emocional exacerbado por conta daquela plantação de igreja, mas esse desejo está divorciado da prática. Deve haver a prática da evangelização. Apesar, muitas vezes, de haver muita expectativa de que as pessoas se convertam nesse tipo de projeto, em muitos lugares há pouca evangelização. Uma igreja, para ser plantada, deve estar encharcada de uma visão evangelística. Mas uma igreja não vai ser plantada de forma alguma, uma nova comunidade de fé não vai nascer sem oração. Deus ouve orações. A oração não é uma repetição, mas é um ponto de encontro com Deus. Quando, obviamente, a oração não significa que você pode forçar a Deus fazer a sua vontade quando se trata da plantação de uma igreja. Quero plantar uma igreja, quero que uma igreja nasça em determinado local e então eu vou orar e forçar a Deus a realizar a minha vontade. A plantação de uma igreja é, de fato, desde o início, um projeto, um plano soberano de Deus de estabelecer aquela comunidade de fé ali. No entanto, com a oração, você pode reivindicar que Deus cumpra ali a vontade dele mesmo. Sem contar que a oração, ela é muito necessária para recarregar as baterias ali do plantador. É muito desgastoso o projeto da plantação de uma igreja. Existe um desgaste muito grande e a oração pode ser uma arma fundamental para ter um descanso ali emocional, espiritual, para recarregar e encorajar ali novamente o plantador de igreja. Mas, penúltima coisa, para se plantar uma igreja deve ainda haver planejamento. No projeto de plantio de igreja, temos que ter de maneira bem clara qual é a visão, qual é o alvo a alcançar em determinado período, em determinado tempo, em determinado projeto. Não podemos viver como quem esmurra o ar, mas temos que viver como alguém que tem uma intencionalidade, que tem um projeto, uma visão a ser seguida, um conjunto a prosseguir, uma direção a tomar. Uma igreja não vai nascer de forma alguma sem planejamento. E por fim, uma igreja ainda não vai nascer sem uma liderança local. Isso começa no plantador e na visão do plantador. Alguém já disse que o bom plantador de igreja é aquele que pensa em ir embora no dia que chegou. E é uma frase até um pouco brincalhona, mas fato é que o bom plantador de igreja é aquele que começa a plantar uma igreja já pensando em novos líderes. Ele já identifica pessoas com essas qualidades e discipula essas pessoas para que elas sejam novos plantadores de igreja ou assumam aquela plantação onde aquela pessoa está presente. Uma igreja não vai nascer sem intencionalidade, sem teologia, sem continuidade, sem prática, sem oração, sem planejamento e sem uma boa liderança local. Espero poder ter ajudado.